A partir daí, nós construímos equações horárias, funções horárias, que descrevem cada elemento. Então, a gente tem funções horárias que descrevem velocidade, funções horárias que descrevem aceleração, posição, tudo em um determinado instante, em um determinado tempo. Até aí, beleza. Conhecemos dois movimentos em linha reta chamados movimentos retilíneo uniforme. Qual que é a característica do movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante, não temos aceleração. Então, durante o tempo que está o móvel ali em velocidade em linha reta, ele tem uma velocidade constante, ela não varia durante o tempo. E quando temos o movimento em linha reta uniformemente variado, acontece o contrário, né? A velocidade, durante um tempo, ela vai variando, né? Ou seja, aí sim, nós temos a nossa aceleração. Beleza? Passou esses dois movimentos em linha reta, a gente viu que o sistema de unidades é importante, então se eu estou trabalhando com velocidade, trabalho com metros por segundo, com quilômetros por hora, com centímetros por segundo, né? Quando eu falo de posição, metros, quilômetros, centímetros, né? Aceleração, metros por segundo ao quadrado, e por aí vai o nosso sistema internacional de unidades. Aí nós chegamos até o lançamento, que é o que a gente vai continuar, né, na nossa aula hoje, naquele lançamento vertical. Vou dar uma revisada mais nele e a gente vai partir para o exemplo e o próximo, que é o lançamento oblíquo, beleza? Então, eu dou aquela sumidinha aqui do vídeo para abrir o slide e a gente prossegue aí na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode parar, que eu explico de novo, beleza? E a gente vai seguindo. Então, vou dar uma sumidinha aqui, mas qualquer coisa chama para abrir aí o slide. Compartilhar nossa tela. Vamos iniciar. Abrindo aqui o nosso slide. Então, vamos seguir na cinemática primeiro, beleza? Esperando abrir aqui o slide. Deixa eu ver se... Não está abrindo. Abriu aí, gente, o slide? Tá dando para ver? Sim. Tá. Beleza, então. Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou pegar lá no lançamento vertical, a gente dá uma revisãozinha, porque 15 dias, né, a gente dá uma esquecidinha, e é um lançamento que não é tão fácil de visualizar. Então, o que acontece ali no lançamento vertical, que a gente fala que ele é um lançamento em linha reta também, mas uniformemente variado, né? Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos aceleração, né? Uniformemente variado, a velocidade ela vai variar e nós temos aceleração. O que acontece no lançamento vertical, gente? Tem um atleta ali, ó, ele está ali uniformizado com a camisa vermelha, ele vai lançar uma bola para cima, na vertical, certo? No eixo Y. E o que acontece? Nós temos uma altura inicial, né, 0. Essa bola vai subir, o lançamento vertical, e vai chegar até uma altura máxima, beleza? E qual é a característica, então, do lançamento vertical? Eu tenho uma velocidade para cima, porque essa bola está subindo, e tenho a aceleração da gravidade apontada para onde? Para baixo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra. Beleza? Esse é o lançamento vertical. E se eu tenho a velocidade em um sentido para cima e aceleração no sentido oposto, o que acontece com as minhas equações no movimento vertical?
a aceleração da gravidade é negativa. Lembra que eu falei para vocês? Gente, eu só botei um Y, né, para falar que ela está na direção Y, mas ela é a mesma equação do que o meu movimento retilíneo uniformemente variado. Em vez de S, eu botei Y, só para lembrar que no vertical você pode usar a mesma equação, porém com o sinal o quê? Negativo, porque a aceleração está no sentido oposto à velocidade. Beleza até aqui? Deu para entender o lançamento vertical, gente? Alguma dúvida? Só para a gente continuar? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Porque o que acontece depois? Estou falando do lançamento vertical, tranquilo. Mas ele atingiu a altura máxima, na hora que ele vira nessa volta aqui, na descida, acontece o quê? Acontece a queda livre. E a queda livre é normal. Por quê? A aceleração na queda livre está para baixo, sempre aponta para baixo. E a velocidade também. Então é só eu botar positivo a minha aceleração naquelas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? A gente vai fazer um exemplo agora só para não ter mais dúvidas quanto a lançamento vertical e queda livre. Então eu tenho um projétil, ele me dá uma massa, 2 kg. Ele é lançado verticalmente para cima, na direção Y, a partir do solo. Vai ter uma velocidade aí de 20 metros por segundo, quando eu lanço esse projétil. Ele me dá a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero saber? Esse problema é clássico. Cai em qualquer lugar, em qualquer prova. Clássico. Lançamento de projétil na vertical. Letra A. O tempo total de subida desse projétil. Então, quanto tempo levou para ele subir até aquela altura máxima? Letra B. Eu quero a altura máxima atingida pelo projétil. Beleza, altura máxima, do solo até a altura máxima. E a letra C, a velocidade desse projétil nos instantes, quando o tempo é 1 segundo e quando o tempo é 3 segundos. Beleza? Vamos começar a fazer o nosso probleminha. Eu tenho aí, né, um desenho, sempre é bom você na física, além de anotar os dados que o problema te fornece, também desenhar a situação, né? Te ajuda muito a enxergar o problema. Então eu tenho um projétil, ele tem uma velocidade inicial de lançamento, eu atinjo uma altura máxima, né, lançamento vertical, e lá minha velocidade é igual a zero na altura máxima, porque depois ele vai voltar em queda livre. Beleza? Vamos começar. Poxa, lançamento vertical, logo lembrei, MRV. Logo vou utilizar o quê? Minhas equações horárias do MRV, que tem aceleração. E, como é um lançamento vertical, eu lembro que aceleração negativa da gravidade, beleza? Na letra A, eu quero o tempo de subida, até ele atingir aquela altura máxima. Então, vou utilizar ali a minha equação horária da velocidade. Então, V de Y, né, velocidade final, na altura máxima, é igual à velocidade inicial de lançamento, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Ora, lá na altura máxima, o que eu falei? Velocidade igual a zero, porque ele vai voltar em queda livre. É igual a velocidade de lançamento menos a gravidade vezes o tempo. Quero o quê na letra A? O tempo de subida. Então, eu vou isolar, né, a minha variável, que é o tempo. Isolando na equação, né, matemática, T é igual a V0y, velocidade inicial, sobre a gravidade. E eu não tenho a velocidade inicial? Tenho. Ele foi fornecido no problema. 20 metros por segundo. Eu tenho a gravidade? Também tenho. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, o tempo até atingir a altura máxima, letra A, é igual a 2 segundos. Deu para entender alguma dúvida na letra A? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, sem dúvidas na letra A, né? Beleza, vamos passar para B. Só substituir, né, os valores. Sim, lembrando, né, da aceleração negativa, e lembrando que vou utilizar que equação? Vou lá no caderninho, lançamento vertical, MRUV, beleza? Negativo porque está subindo, né, no caso.
Então, a aceleração negativa, não é porque está subindo. A aceleração negativa é porque a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra. A velocidade, ela continua para cima. Só que como é oposto, eu boto negativo na aceleração. Beleza? Show. Então, tranquilo. E a letra B? Eu quero aquela altura máxima. Então, eu também vou lá no meu deslocamento, né, nas minhas equações, lá no MRUV, e vou utilizar a minha equação de deslocamento, que eu quero achar a minha altura máxima. Y ou S, fica a preferência de quem, né, estiver resolvendo o problema, é igual a Y0, né, minha posição inicial, mais V0Y, velocidade inicial, vezes o tempo, menos lançamento vertical, gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Bom, na hora que eu lancei para cima, quem que é a minha posição inicial? Igual a zero, posição de lançamento. Minha velocidade ele deu de lançamento no problema, 20 metros por segundo, e ele quer saber ali em qual tempo. Ora, se eu quero na altura máxima, o que eu acabei de descobrir na letra A? Levo 2 segundos para atingir a altura máxima, beleza? E são esses 2 segundos que eu vou utilizar ali para achar a altura máxima. Aí, só substituindo os valores, né? 0 mais 20 vezes 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2, só fazendo a continha básica de matemática, 40 menos 20, eu encontro, então, que a minha altura máxima é 20 metros. Então, eu demoro 2 segundos, né, letra A, para chegar na minha altura máxima, letra B, de 20 metros. Alguma dúvida na letra B, gente? Tranquilo? Sim. Posso seguir, então? Letra B, tranquila também? Nenhuma? Então, beleza. E a letra C? Na letra C, ele quer a velocidade no tempo igual a 1 segundo, quer dizer, antes de eu atingir a altura máxima, que é 2 segundos que eu descobri na letra A, e depois da altura máxima, na hora que ele está em queda livre, na hora que ele volta em 3 segundos. Olha que interessante a informação da letra C. Beleza. Quero a velocidade, mesma coisa. Vou pegar lá a minha função, minha equação horária no lançamento vertical e vou achar a velocidade. Só substituir V de Y, que é a velocidade que eu quero, é igual a 20, velocidade de lançamento, V0, menos gravidade, 10 vezes o tempo de 1 segundo, que é o que ele me pediu. Eu acho uma velocidade ali no tempo de 1 segundo de 10 metros por segundo. Poxa, condiz, né? Condiz, porque eu achei em 2 segundos lá na altura máxima 20 metros, né? Por segundo. Depois eu acho ali no tempo igual a 3, na hora que ele volta, ele atinge a altura máxima, ele vai voltar em queda livre. Então vai ultrapassar aquele 2 segundos da altura máxima. 3 segundos. E eu substituindo V0, 20 metros por segundo, menos 10 gravidade, vezes 3, que é o tempo que eu quero saber, ele me dá uma velocidade em 3 segundos na queda livre de menos 10 metros por segundo. E isso faz sentido. Né? Isso conversa com o problema. Por quê? Porque na queda livre, o que eu vou ter? Aceleração negativa, puxando para o centro da Terra, e uma velocidade também no sentido negativo. Beleza? Deu para entender a letra C? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Também? Substituições? Deu para entender por que negativo, por que positivo? Posso continuar, gente? Tá show, pode sim. Beleza. Até aqui, beleza. Passamos pela queda livre, passamos pelo lançamento vertical, e agora é o danado de complicadinho do lançamento oblíquo. Por isso a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque nesse bendito do lançamento oblíquo, a gente vai ter tanto MRU, movimento retilíneo uniforme, quanto MRUV. Nós vamos ter duas situações. Então, para cada problema, como todo problema da nossa vida, tem um jeito de se resolver e uma solução. Né? Eu costumo dizer que para a nossa vida não tem uma fórmula contínua, né? Uma mesma
fórmula para resolução de todos os nossos problemas. É a mesma coisa na física, né? Cada problema tem sua especificação. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas. Então, temos aí o lançamento oblíquo. O que acontece no lançamento oblíquo? Nesse caso, ele vai formar um ângulo com a horizontal, traçando uma trajetória. O que é isso? O lançamento oblíquo nada mais é do que um lançamento ali na diagonal. Né? A gente tem ali ó, o V0, que é a velocidade de lançamento, você vai jogar uma bolinha lá na diagonal. Então, ela vai ter duas componentes de velocidade para esse lançamento. Uma componente na horizontal em x, V0x, e uma componente na vertical em y, V0y. Para o quê? As duas juntas serem o total V0, que é a velocidade de lançamento. Então, o meu ângulozinho, ele fica bem pertinho ali, ó, rosinha, o alfa, com a minha linha horizontal, com o meu eixo X horizontal. Beleza? E por isso eu posso tirar dali duas equações de velocidade, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu posso achá-la ali na horizontal V0x, velocidade inicial em x, que é dada por velocidade inicial total, V0, vezes cosseno do ângulo. Por que cosseno? Eu costumo guardar assim, quando o ângulo ele está perto, né, perto do eixo x, ele comprimenta. Então, V0x é igual a V0 vezes cosseno do ângulo, do alfa nesse caso. E na direção y, não está longe o ângulo? Então, a velocidade de lançamento em y é igual à velocidade V0 total de lançamento vezes ela acena. Por quê? Porque está longe do ângulo, vezes seno de alfa. Isso, gente, quando for um lançamento aonde não vai citar aceleração, vai ser uma velocidade constante, MRU. Beleza? Alguma dúvida aqui? Por enquanto? Alguma dúvida, gente? Pode falar. Não, professora. Tá? Vocês vão usar isso aqui, movimento retilíneo uniforme, beleza? Quando não, o problema não fala assim, tem uma aceleração. Não, ele não vai citar aceleração. Posso usar essas duas equaçõezinhas para tanto enxergar a minha direção y quanto a minha direção x, quando eu quiser, por exemplo, a velocidade de lançamento. Beleza? Então, vamos seguir. Eu posso também ter um problema de lançamento oblíquo que me diz que tem aceleração. Que essa velocidade ela vai variar. Então, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variável. Beleza? Quando eu tiver, o que eu vou poder utilizar? Ora, minhas equações de movimento retilíneo uniformemente variado, que nós já conhecemos. E, nesse caso, também, nós vamos utilizar uma aceleração da gravidade negativa. Beleza, mesmas equações do lançamento vertical. A mesma coisa, com aceleração negativa. Torricelli, velocidade, deslocamento, a mesma coisa. Beleza? Isso quando o problema tratar de aceleração de MRUV. Então, eu posso ter um lançamento oblíquo uniforme ou uniformemente variado. Até aqui alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Beleza, então. A gente vai fazer um exemplo para tentar entender melhor, então, como ele pode funcionar. Eu vou fazer aqui com o movimento uniforme, mas eu deixei na lista para vocês também uniformemente variado, beleza? Então, vamos lá, um exemplo da FATEC. Em um jogo de futebol, o goleiro para aproveitar um contra-ataque. Então, ele vai arremessar a bola no sentido do campo adversário. Beleza, normal, tranquilo. Ela vai percorrer, então, uma trajetória parabólica, né? Na diagonal, um lançamento oblíquo, conforme a gente vai ver na figura. E esse lançamento até o campo adversário, ele vai durar 4 segundos, beleza? Desprezando a resistência do ar
E com base nas informações que foram nos apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade V de lançamento, então ele quer saber o valor da velocidade de lançamento, e da velocidade quando ele atinge a altura máxima, VH, em metros por segundo são iguais a... Então, vamos olhar a nossa figura. O goleiro vai arremessar a bola, dura 4 segundos, o tempo desse lançamento, e nós temos um alcance aí até atingir o campo adversário de 60 metros. Beleza. Eu quero saber essa velocidade V de lançamento, eu tenho um ângulo que forma com a horizontal beta, e eu quero saber também a velocidade quando ele atinge a altura máxima VH. Me deu também seno do ângulo, beta 0,8, né? E cosseno de beta, cosseno do ângulo, 0,6. Em algum momento foi citado aceleração nesse problema? Pelo amor de Deus, gente, não citou aceleração, nem pensa em MRV. Não tem MRV. É movimento uniforme. Beleza? Então, o que eu vou utilizar para achar a minha velocidade na altura máxima? Poxa, eu vou pegar lá o deslocamento, minha equaçãozinha lá no movimento uniforme. S, né, posição final em um determinado tempo, é igual a posição inicial mais velocidade vezes o t. Porque não tem aceleração. Então, eu posso utilizar essa função horária. Não surtem mais uma vez, eu só mudei o S para A de alcance. Mas se você quiser resolver o problema depois de botar S, não tem problema, mas eu só quis colocar A de alcance, né? A posição inicial S0 na hora do lançamento é igual a 0, então ela some, é igual a V, só substituir por VH, que é o que eu quero, que é velocidade na altura máxima, vezes o tempo, beleza? O alcance eu tenho, 60 metros, até chegar no campo adversário. É igual à velocidade que eu quero, na altura máxima, vezes quanto que dura o lançamento? 4 segundos. 60 dividido por 4, achei minha velocidade na altura máxima, 15 metros por segundo. Até aqui deu para entender? Deu para entender como a gente achou? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Então, beleza. Agora eu quero a minha velocidade de lançamento. Como é que eu vou achar a minha velocidade de lançamento? Eu acabei de ensinar para vocês lá, ó. O que a gente faz quando a gente só tem movimento uniforme? Eu posso achar minha velocidade de lançamento no eixo X. E por que no eixo X? Porque eu estou vendo e verificando apenas o eixo X nesse problema. Olha lá, minha velocidade na altura H que eu acabei de achar, ela estava onde? Paralela ao eixo X. Eu não estou olhando aqui para a vertical no eixo Y. Eu apenas estou olhando as minhas velocidades, né, no eixo X. E por isso, prosseguindo, eu posso utilizar aquela equação que V é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. Então, eu tenho V, né, na direção da altura máxima, paralelo a x, é igual à velocidade de lançamento, que é o que eu quero, vezes o cosseno de beta. E por isso eu não vou usar o seno. Por quê? Porque o cosseno ele está comprimentando o eixo x, ele está pertinho do eixo x, que é o eixo que me interessa nesse problema. Então, velocidade na altura máxima, 15 metros por segundo, é igual ao que eu quero saber, velocidade de lançamento, vezes, ele me dá no problema, cosseno de beta, 0,6, 15 sobre 0,6, minha velocidade de lançamento é igual a 25 metros por segundo. Gente, fechou cinemática? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Posso prosseguir, então, para a dinâmica? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Como diz Isaac Newton, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então, vamos partir para conhecer quem foi Isaac Newton, afinal, então, né? Que é o nosso slide da aula de hoje.
nós vamos iniciar, então, os princípios da dinâmica. E aí a gente vai conhecer um pouco dessa figura que é o senhor Isaac Newton, tão falado na nossa física, na nossa mecânica clássica. Bom, então vamos lá. O que a gente vai estudar, então, afinal, hoje? Chamados princípios da dinâmica. A gente vai entender um pouco sobre o que é conceito de força, o que é equilíbrio, o que é inércia, o que é uma força chamada força-peso, até chegar em leis que descrevem e determinam o movimento que eu aprendi agora na cinemática. Porque o que a dinâmica ela apresenta para a gente? Ela apresenta um questionamento. Ora, se eu estudei na cinemática como se comportam os movimentos, né? Velocidade, aceleração, deslocamento em um determinado tempo, o que vem a dinâmica questionar? Como é que esse movimento foi produzido? O que gerou esse movimento? E é isso que nós vamos estudar hoje. Beleza? Então, agora, conhecendo um senhor muito importante, quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, ele nasceu em 1642 e veio a falecer em 1727. Ele foi um inglês matemático, foi físico, astrônomo, e algumas pessoas não sabem, mas Newton também foi um teólogo, né? Ele estudou algumas partes da Bíblia, e Newton ele não era ateu, Newton ele era cristão, né? Ele estudou livros como Daniel, como Apocalipse, porque ele queria chegar em um consenso, né, de onde tudo o que nós vemos hoje iria se acabar. Porém, ele não conseguiu, né, terminar o trabalho dele, né, cientificamente não foi reconhecido, mas ele tem muitos textos, né, muitos fragmentos de estudos sobre a Bíblia. Né? Ele era um cristão bastante fervoroso e ele acreditava realmente que o universo, né, ele teria que vir de uma força que, no caso, seria Deus que fez, né, todo o nosso cosmos. Né? Então, Newton, ele era cristão e também teólogo. Ele se fundamentou nos trabalhos de Galileu Galilei, que foi fundador da ciência moderna, para apresentar as nossas leis do movimento. Então, assim, não foi uma maçã, gente. A maçã foi um mito, sinto muito, mas não foi uma maçã que Newton observou, né? E muita gente acha que ele até descobriu a física depois da maçã, né? Não foi. Antes dele existiam outros físicos, né? Newton, na verdade, ele observou fenômenos da natureza através de trabalhos, né, de outros físicos como Galileu Galilei, que era também um grande experimentador, né? Então, assim, a física e o conhecimento, ela vem através de questionamentos. Então, não foi só pela maçã, mas, poxa, Newton, com certeza, vendo o trabalho de Galileu Galilei, ele pensou assim, ué, por que os planetas e as estrelas, elas não caem na minha cabeça? O que está acontecendo para tudo estar ali no alto e nada está caindo? Ou até mesmo qualquer objeto que caísse, por que esse objeto está caindo para baixo? Por que as coisas são desse jeito? E assim a gente começa a observar os fenômenos da natureza e fazer a física acontecer. Beleza? Então, tudo é um grande estudo, tudo é uma grande observação, tudo é um grande experimento na física, né? Então, não veio do nada de uma maçã que caiu na cabeça, mas sim de todas as observações, né, de questionamentos sobre da onde viemos, para onde vamos, né, o que acontece, como são produzidos os movimentos e as coisas. Beleza? Ele teve algumas principais teorias que nós estudamos até hoje, né? Lei da atração das massas. Então, massa atrai massa, decomposição da luz branca em prismas, né? Ótica geométrica. Quem me acompanhou aí no primeiro semestre, o que acontece com a luz branca? Ela passa no prisma e gera várias cores, né? As cores do arco-íris, por exemplo. E o desenvolvimento do cálculo diferencial integral. Para quem quer estudar engenharia, né, química, física, matemática, vai estudar
o cálculo diferencial integral aí na faculdade, né? Newton, durante uma guerra e um período de isolamento, ele desenvolveu essa matemática. Por quê? Porque na sua época, para explicar suas leis, não tinha uma ferramenta de matemática ainda que pudesse, né, explicar melhor. Então, durante um período de guerra, e Newton ele nasceu num berço rico, ele pôde, né, ficar isolado, protegido durante a guerra. Ele chegou a ser até o que a gente chama de gerente de banco hoje, né? Lá, na sua época, ele também foi um grande administrador da Casa da Moeda. Então, Newton ele teve todo um aparato para conseguir estudar, né, ficar isolado, né, fazer essa ferramenta do cálculo e nos contar sobre as leis que regem o movimento. Beleza? Então, esse é um pouco do senhor Isaac Newton. Teve um grande filósofo e escritor, que é o Voltaire, que ele falou sobre Newton, que Newton seria o maestro que regeria a orquestra quando um dia todos os gênios do mundo se reuniram. Então, assim, o que acontece? Foi muito importante Newton. Beleza. Ele não era uma figura tão carismática, né? Newton, ele era um pouco isolado, ele não casou, não teve filhos, né? Ele era um cara, vamos dizer, antissocial. Né? Eu prefiro Einstein, né? É uma preferência da professora porque foi uma figura mais carismática, né? Mais, né, sociável e, vamos dizer, um pouco mais criativo, né? E eu também prefiro a física moderna. Mas sem Newton, acho que nem a física moderna seria possível, os pensamentos da física moderna. Então, realmente, a física não seria a mesma sem Newton, então ele tem uma grande importância para a gente. Então, beleza, fechamos aí um pouco das fofocas sobre Newton, de como ele foi, de como ele era, porque não tem como não falar, né? E agora a gente entra na dinâmica. Como eu disse, a dinâmica, ela faz parte da mecânica clássica ou física clássica que estuda os movimentos considerando os fatores que o produziram ou modificaram. Né? Então, o que produziu o movimento? Por que ele tem uma aceleração, uma velocidade? E se produziu um movimento, por que ele mudou a direção dele, mudou o sentido? O que aconteceu para que isso, né, ocorresse? E é isso que a dinâmica vem explicar. E o primeiro conceito que nós temos do porquê isso aconteceu é a força. E o que é a força? Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso, um corpo parado ou em movimento de um corpo, cujo efeito dessa força sobre esse corpo é a aceleração. Então, para que um corpo ande, se movimente ou mude o seu sentido de movimento, eu preciso de uma força. E essa força, ela gera o que nesse corpo? Aceleração como consequência. Quais forças eu vou estudar, então, a partir de agora? Força de atrito, força gravitacional, força de arrasto, tensão, quando eu estou falando sobre cordas, tração, força magnética, quando eu falo sobre campo magnético, e força elástica, quando eu falo sobre molas. Então, essa força produz o quê? O meu movimento ou altera o seu sentido e direção. Beleza? Sobre o que é força? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Vamos seguindo? Tá tranquilo. Bora. Então, beleza. Bora lá. Força resultante. A força resultante, geralmente nos livros, ela é chamada de FR, né? Ela consiste no efeito produzido, ela vai substituir, né, várias forças por uma única força capaz de gerar um efeito equivalente ao de várias forças que são aplicadas no mesmo corpo. Calma aí. Vamos, né, simplificar isso. Exemplo, eu tenho uma caixa verdinha aí, né, um bloquinho verdinho. O que vai acontecer com esse bloco verdinho? Cada aluno aqui vai puxar esse bloco numa direção. Então, eu tenho um aluno que vai ser o F1, puxando ali, ó, na diagonal, o F2 que vai puxar para cima, o F3 que vai puxar na diagonal para o lado, um F4 vai puxar para baixo na diagonal e um F5. Então, 5 alunos vão puxar essa caixa verde para tudo quanto é lado. E eu quero saber uma única força que me diga a direção e o sentido que vai essa caixinha verde.
E eu vou chamá-la de quê? Força resultante. A força resultante de um corpo ela é dada pela soma vetorial de todas as forças que vão atuar puxando esse bloquinho verde para tudo quanto é lado. Então, para eu achar para onde esse bloco vai, porque tem um monte de força atuando nele, eu faço o quê? Uma soma. A soma de todas essas forças, mas é uma soma vetorial. E é assim que eu encontro uma única força, que é a chamada força resultante. Então, a gente tem que somar vetores. Ela não é uma soma numérica. Eu não posso somar numericamente o valor de todas as forças, mas sim por vetores. Eu não sei se o professor de matemática, ou se vocês já viram o que é vetor, né? Eu vou explicar basicamente de um modo onde a gente consiga resolver os problemas específicos de física. Ele tem 3 características, um vetor. Módulo, que é o tamanho, direção, se ele vai, né, para diagonal, para y, para x, e sentido. Esquerda, direita, para cima, sentido positivo, ou para baixo, sentido negativo. São 3 características do vetor. E como eu somo vetores? Vamos aprender agora com a força resultante. Eu vou ter uma pedra, beleza? Uma pedrinha. O que acontece na pedrinha? Tem 2 forças puxando. F1 ali na diagonal para cima e F2 na diagonal para baixo. Beleza? Elas valem ali, ó, F1, 3 newtons, né? Força sempre dada em newtons, e F2, 4 newtons. Beleza até aqui? Tranquilo. Eu quero achar minha resultante. Para onde que vai essa pedra, afinal? O que eu vou fazer para achar? Primeiro, né, desenhando aonde que vai estar a resultante, para onde vai essa pedra, eu vou fazer uma chamada regrinha do paralelogramo. O que é a regrinha do paralelogramo? Que é a minha soma vetorial. Eu vou pegar ali na ponta de F1, vou traçar ali, ó, tracejar um paralelogramo até a ponta de F2, e do centro dessas minhas 2 forças até a extremidade do paralelogramo é aonde vai estar a minha força resultante. Então, é aonde a minha pedrinha vai, a direção e o sentido que ela vai, beleza? Eu faço o quê? Regrinha do paralelogramo, pego a ponta da setinha de F1, beleza? Desenho, tracejado o paralelogramo até a pontinha de F2 e pego da origem das minhas forças até a extremidade do meu paralelogramo, é a minha força resultante. Deu para entender como desenha a força resultante, gente? Alguma dúvida aqui? Não, tá beleza. Beleza. Essa é a chamada soma vetorial, para eu entender aonde vai o meu corpo. E como é que eu faço, então, para achar o valor da força resultante? Poxa, se vocês não fizessem a soma vetorial, olha quanto que ia dar. Eu ia somar direto 4 mais 3, ia ficar 7 newtons. Estaria errado, porque eu preciso somar vetorialmente. Como eu faço vetorialmente? Força resultante ao quadrado é igual a força F1 ao quadrado mais força F2 ao quadrado. Então, fica força resultante sempre ao quadrado é igual a todas as forças que atuam sobre o corpo ao quadrado. Beleza? E fazendo essa continha, olha o que ia dar. FR ao quadrado. Quem é F1? 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4 ao quadrado, que é F2, e 16. Que daria o quê? 25. Né? Passando o quadrado como raiz para o outro lado, depois vocês ficam para casa aí para abrir essa continha, a força resultante não vai dar 7, né, que seria newton se a gente somasse tudo de qualquer jeito, mas sim uma força de 5 newtons, soma vetorial. Deu para entender, gente, como é que a gente acha a força resultante e o que é força resultante? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Muito importante. Outra característica também. Como é que se comporta a aceleração com a força resultante? Para onde ela vai apontar? A gente viu lá na cinemática que ela sempre aponta
né, no caso da aceleração gravitacional, para o centro da Terra. Mas e a aceleração gerada por essa força? Para onde ela vai apontar? A gente tem aí um bloquinho azul, né, uma força para a direita positiva, F1, uma força para a esquerda, sentido negativo, F2. Vamos lá, para onde vai apontar? Se F1 for maior do que F2, né, o valor de F1, por exemplo, for 10, F2 for 5 newtons, a aceleração vai para onde? Vai para a direita. Por quê? Porque F1 tem o módulo, tem um valor maior do que F2. Se F1 for igual a F2, elas vão ter o mesmo valor, sei lá, 3 newtons e 3 newtons. O que acontece com a aceleração? Igual a zero, tá? Porque força resultante vai ser igual a zero nesse caso, a gente vai ver ali o porquê mais para frente, mas vai ser igual a zero. Elas têm o mesmo valor. Se eu aplico 3 newtons de um lado, né, e aplico 3 newtons de outro, vai dar um equilíbrio ali, força resultante igual a zero, não tem aceleração. Se F1 for menor que F2, supondo que F1 for 3 e F2 for 5, né, vai tender para onde esse movimento? Para a esquerda, né? Então, aceleração para a esquerda. Então, tudo dependerá da intensidade de F1 comparada a F2, de uma força comparada à outra, para eu saber para onde a minha aceleração vai. Beleza? É isso aí. Até aqui, como se comporta a força resultante, como se comporta a aceleração quando eu tenho uma, duas ou mais forças atuando sobre um corpo. Beleza? Tranquilo. E agora, então, eu falei, poxa, força resultante igual a zero, né, aceleração igual a zero. O que isso significa para mim, afinal? Equilíbrio de uma partícula. Dizemos que uma partícula ela vai estar em equilíbrio em relação sempre a um referencial. Então, assim, não é em relação a nada. É, por exemplo, eu estou no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Você passa com a bicicleta, quem está em equilíbrio? Eu que estou ali em repouso, paradinha. Beleza? E qual é o meu referencial? Você que está em movimento na bicicleta. Então, é sempre em relação a um dado referencial. Quando, o que eu acabei de falar agora há pouco, a resultante das forças que nela agem é igual a zero, é nula. Então, a gente vê aqui o equilíbrio de pedras, né? Para essas pedras estarem paradinhas ali, né, em equilíbrio, em repouso, o que teve que acontecer? Cada força aplicada nessas pedras ali, o somatório delas, que é a minha força resultante, ele tem que ser igual a zero, para que haja equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Posso seguir? Deu para entender? Tranquilo? Sim, sim. Então tá. Então todo mundo já entendeu o que é equilíbrio. Força resultante igual a zero. A soma das forças aplicadas de um corpo é igual a zero. Eu falei de partículas, né, gente? Porque na física clássica, na mecânica clássica, tudo eu considero como partícula. Né? A gente fala móvel, a gente fala corpo, a gente sempre pensa em algo denso, né? Só que, quando trata-se de física clássica, quando eu falo móvel corpo, na verdade é igual a gente no universo, né? A gente é um pontinho apenas no universo. Então eu falo partícula. Na verdade, a gente estuda e analisa e observa partículas. O que é partícula? É um termo utilizado para classificar menor divisão de uma matéria. Então eu tenho próton, nêutron, elétron, né? Menor divisão de uma matéria. E também na física, né, moderna, na física quântica, a gente também analisa uma partícula chamada quark. Então, só um parênteses para entender, né, que eu gosto que meus alunos entendam aquilo que eles estão estudando. Na física clássica, vocês estudam partículas, né? A gente sempre dá exemplo da gente mesmo como um corpo móvel, mas tudo ali simboliza um pequeno ponto, né, uma menor divisão de uma matéria. Beleza? Mas seguindo. Como nós estamos falando, força resultante igual a zero, a gente tem o equilíbrio, né? E existem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O que são esses dois tipos de equilíbrio? Quando eu falo equilíbrio estático, nós dizemos que uma partícula
está em equilíbrio estático quando se apresenta em repouso em relação a um dado referencial. Então, é aquilo que eu dei do exemplo da bicicleta e do ponto de ônibus. Beleza? Passou alguém de bicicleta, está em movimento, estou paradinho, em repouso, com as forças resultantes em mim igual a zero, né? Então, eu estou em equilíbrio estático, né? Essa senhora aí também fazendo um aviãozinho está em equilíbrio estático em relação a mim, que estou aqui dando aula e andando de um lado para o outro no quarto. Beleza? Então, sempre em dado a um referencial. E o dinâmico? Como é que existe um equilíbrio dinâmico? Dizemos que uma partícula está em equilíbrio dinâmico quando se apresenta em movimento retilíneo uniforme, aparecendo mais uma vez em relação a um dado referencial. Ou seja, quando sua velocidade é constante e não temos aceleração. E qual o exemplo de um equilíbrio dinâmico? Isso pode acontecer? Claro. Um foguete, quando ele é lançado no espaço, ele vai ter uma força, né? A gente já descobriu isso, para poder colocar em movimento inicial, dando-se o movimento, mas como no espaço não tem força contrária, não vai agir forças contrárias, ele vai desligar os seus propulsores, ali onde tem aqueles foguinhos ali, e continuar em velocidade constante, MRU no espaço. Por quê? Pois não terá nenhuma força que o faça parar. Então, esse foguete, quando ele sai da órbita do nosso planeta, desliga os propulsores, ele vai entrar em velocidade constante, sem aceleração e sem nenhuma força sendo aplicada, ou seja, força resultante igual a zero, nós vamos ter equilíbrio dinâmico em Não movimento. tem a gravidade também, né? A gravidade, ela existe, porém, em cada planeta. Então, cada planeta tem a sua aceleração da gravidade, mas quando ele vai entrar em órbita ali, né, Já não tem, né? já não, aí não tendo aceleração, força resultante igual a zero, ele entra em movimento retilíneo uniforme. É uma coisa fantástica a física. Maneiro, né? É muito fantástico. Então, gente, beleza. Tranquilo até aqui. Então, eu tenho equilíbrio estático, repouso, equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, conceito de inércia, só para a gente fechar aí, né, o início da nossa aula, que a gente ainda vai ter muita coisa, mas por hoje, né? O que é a inércia? Né? Entendi o que é equilíbrio, mas o que é inércia? Inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade em MRU, ou seja, velocidade constante, ou resistir a alterações em seu estado original de repouso. Né? Então, nossa tendência, gente, é sempre o repouso, é sempre ficar parado. Você fala isso. O que tira a gente de manhã da cama é sempre uma força, né? O que a gente já descobriu hoje também. Então, se não tira nada, se nada vai me tirar desse estado de repouso, eu chamo esse estado de inércia, beleza? Ou eu posso estar em repouso, como eu falei, equilíbrio estático, ou eu posso estar em movimento constante, retilíneo uniforme. Quer ver alguns exemplos? Eu tenho uma batida no poste de carro. Então, a gente está lá em movimento, o carro parou, mas o passageiro que não estava de cinto de segurança, qual que é a tendência dele? Ir para frente, né? Então, a inércia é a tendência dos corpos em manter o estado de movimento. Então, como ele não estava de cinto, a tendência dele foi que o corpo fosse para frente, em estado de inércia, em tendência ao seu movimento. Ou quando a gente está no ônibus também, dá aquela parada brusca, né? Você está ali paradinho segurando, aí de repente aquela parada brusca do ônibus, o seu corpo tende a ir para frente, porque é o estado de movimento que o ônibus está. Outro exemplo, você está numa motoca, né? Tem ali o seu amigo da frente, você não segura em nada nessa moto atrás, né? Você é o passageiro, você não segura em nada. Ele vai arrancar com essa moto. Na hora que ele arranca com essa moto, qual a tendência do seu corpo? Ir para baixo, né? Cair de bunda no chão. Por quê? Primeiro, a aceleração ali da gravidade também que vai te puxar,
né, aqui no caso do planeta Terra, e segundo, você não teve nenhuma força resistindo a esse movimento. Então, ele vai arrancar com essa moto para frente e você cai pela aceleração da gravidade de bunda no chão, né, puxando ali para o centro da Terra. Deu para entender o que é inércia aqui, gente? Então, ou você continua o movimento retilíneo-uniforme, ou você tende a ficar parado se não tiver nenhuma força agindo sobre você. Deu para entender? Tranquilo? Beleza, legal. Tranquilo. Tranquilo? Só um minutinho, então, que eu vou voltar aí com vocês, para não ser tanto conteúdo em uma aula e confundir a cabecinha de vocês aí. Voltando aqui com vocês. Gente, o ritmo da aula foi tranquilo para vocês? Vocês conseguiram entender? Sim, foi maneiro, deu para contextualizar uma coisa, assim, deu pra pegar legal. Deu para pegar, a gente terminou cinemática, começou o conceito de força, conheceu um pouco Isaac Newton, vimos equilíbrio, chegamos ali na inércia. Até o momento, alguém aqui não entendeu ou tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, tá dando para acompanhar legal. Que o importante para mim é que vocês entendam sempre, tá bom? Então é o seguinte, vou passar a lista de cinemática essa semana. Na próxima eu passo o gabarito apenas com as respostas. Fiquem à vontade, meu número está lá no WhatsApp do grupo do MEP. Eu não ligo de me chamar e perguntar, então refaçam o exercício dos slides, que é muito importante, beleza? Se tiver algum errinho, só falar, professora, né? Já teve aluno meu aqui que também já corrigiu, às vezes a gente faz o slide e fica alguma coisa, então refaça o exemplo dos slides, é importante. Vou passar então a lista e depois o gabarito. Qualquer dúvida, vocês estão aí, vocês podem me procurar no WhatsApp sem problema nenhum, né? Então, eu não me incomodo, respondo o mais rápido que eu puder e ajudo vocês, tá? Não deixem de me procurar, gente, tá? Se tiver dúvida, me procurem e façam a lista, porque é importante na física. Quanto mais exercícios a gente resolver, mais problemas, mais chance nós temos de acertar, beleza? Então, fica combinado assim, qualquer coisa vocês me procuram, beleza? Beleza. Então, tá Show, bom. muito obrigado, professora. Então, beleza. Qualquer coisa, estamos aí para vocês. Vou postar a aula lá no YouTube. Também é bom para que vocês vejam, porque, igual eu falei, mudei aqui S para A. Então, aí vocês podem anotar, né, cada equação lá em cada movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, e vocês podem acompanhar comigo. Pode pular, não precisa ser a aula toda. Mas aí vocês conseguem fazer anotações. Anotar é importante, né? Eu também só consigo estudar anotando. Sem anotar, eu não consigo estudar. Então, é uma dica também para vocês. Qualquer coisa, me procurem, estou à disposição, tá? Então, boa noite para todos, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, beleza? Boa Valeu. noite, obrigada Obrigado. pela aula. Boa noite, tchau, tchau. Obrigadão, bom descanso. Para vocês também. Falou.